Olá, aqui é a Maju e hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, atendendo a pedidos. Eu vou falar sobre os livros que eu indico, são 5 livros que eu indico para quem tá começando a estudar astrologia e quer se aprofundar nesse conhecimento milenar. Eu, honestamente, aprendi e adoro aprender todos os conhecimentos e conteúdos que eu busco com professores. Eu prefiro aprender diretamente de um mestre que já tem prática no assunto do que aprender pelos livros. Especialmente astrologia, que é um conteúdo tão complexo, tão denso. O que eu percebo da minha experiência é que quando a gente aprende com alguém, a gente absorve melhor, compreende melhor, consegue tirar dúvidas que no livro você não vai conseguir tirar. Mas como eu sei que algumas pessoas, mesmo assim, adoram aprender com livros e buscam nos livros uma forma de ter o acesso ao conhecimento, quando elas não podem fazer um curso, quando elas não podem ter um professor direto. Então eu resolvi compartilhar alguns que são livros básicos de astrologia. Eu vou comentar rapidamente sobre qual é a minha visão de cada um deles, para que, de repente, você que está começando a estudar, ou é um curioso, ou é talvez uma pessoa entusiasta aí da astrologia, poder ler um pouco mais profundo e se conectar um pouco mais profundo. Espero que você goste. O primeiro que eu vou falar de ordem decrescente, né? Ou melhor, crescente, né? De baixo para cima, do quinto para o primeiro. Então, o que eu menos indico para aquele que eu mais indico para quem está começando a estudar astrologia. Esse aqui é o quinto, é o que eu menos indico, mas ele é também uma indicação. Chama Tudo que você precisa saber sobre astrologia. É daquela série de livros, Tudo que você precisa saber. E é uma série bem interessante, aliás, o livro de mitologia dessa série é fantástico. E esse é um livro que vai dar uma visão geral, bem geral, sobre astrologia. Ele fala sobre os signos, fala sobre os planetas, fala bem brevemente sobre as mitologias de cada planeta, dá algumas indicações também de mapas. A única coisa que eu percebo desse livro, que eu não gosto, é porque ele tem uma ideia muito clichê da astrologia. Então é uma astrologia mais clichê mesmo, tipo aquele padrão do que a gente imagina de signo. Por exemplo, ele fala como que é a mulher daquele signo, o homem daquele signo. Então ele dá uma clichêsada na astrologia que eu não gosto muito, eu gosto de justamente desmistificar isso. Mas tem uma coisa muito legal que ele coloca aqui, que é bem interessante mesmo, que é mostrar como existem escolas diferentes de astrologia. Porque às vezes as pessoas acham que todo astrólogo vai fazer a mesma leitura, ou que um aspecto sempre vai ter a mesma leitura. Mercúrio em Capricórnio significa isso, Vênus no meio do céu significa aquilo. E esse livro ele mostra como existem várias formas diferentes de interpretar, as várias escolas de astrologia, né? Várias visões de acordo com cada astrólogo e com cada escola. E isso é uma coisa muito legal, né? A astrologia ela não tem um padrão só, existem várias formas de enxergar a astrologia em si e principalmente muitas formas de interpretar, né? Existem formas de interpretar o mapa astral na mesma quantidade de astrólogos que existe no mundo. Esse é o quinto. O quarto livro é esse aqui, que é muito bacana também, Astrologia Sem Segredos. Esse é um livro mais grosso, com mais conteúdo e mais complexo. Ele já é mais profundo, é mais completo, eu diria, né? De todos os livros que eu vou indicar, esse é o mais completo. Então eu deixei ele por quarto porque não é um livro tão iniciante. Ele também vai trazer o básico, mas ele vai até o avançado. Então ele fala sobre todos os planetas do sistema solar, ele fala as orbes de cada planeta, o tempo do trânsito deles, ele traz cada signo como energia, né, e não como uma pessoa, que é justamente o que eu desmistifico, né? Não existe um homem ou uma mulher de um signo, existe uma energia naquele signo. Então ele fala muito sobre a energia de cada signo, é muito legal. Ele fala também de cada planeta, tem uma parte aqui sobre os excessos e faltas, os desequilíbrios de elementos, por exemplo, quem tem muito fogo ou pouco fogo, pouca terra. Tem um exercício muito legal aqui que ele fala também de métodos para interpretar. O Luke veio aqui aparecer no vídeo. Métodos para interpretar o mapa astral, então,
como que a gente pode usar palavras-chave para construir algo sobre os fundamentos astrológicos, né? Sobre Sol, Lua, Ascendente, casas, aspectos, planetas, enfim. Ele é bem legal, ele fala tem capítulos para cada casa, tem capítulos para cada aspecto. Muito bacana, esse aqui é bem profundo, né? Bem profundo. De todos esses básicos, esse é o que vai mais profundo. O terceiro é esse fofíssimo, que é a Bíblia da Astrologia. Esse também é um livro que tem muito conteúdo. Ele tem esse tamanho mini, mas ele é muito rico, assim, é riquíssimo. E ele é muito lindo, porque ele é todo colorido. Então, quando ele fala dos elementos, ele coloca por cores, tem imagens, né? Ele fala de cada signo, ele fala dessa energia, de como que é a força daquele signo, a aparência daquele signo. Esses livros de Bíblia, né, tem a Bíblia da Astrologia, eu tenho a Bíblia da Mitologia, da Numerologia, tem várias séries, então ele sempre subdivide muito bem, categoriza muito bem dentro do conteúdo, né? Planetas ele também traz aqui, os nodos ele também traz aqui, e tem uma parte muito legal, ó, ele mostra os aspectos, essa parte visual dele, eu acho que é o mais bacana para quem é muito visual. Esse livro é muito bacana para ter essa referência visual. Ele fala sobre os aspectos com cada planeta, é bem simples assim, né, bem sintetizado, vai ser uma linha, mas você já vai ter uma boa ideia do que eles representam. E tem uma coisa muito legal aqui, que é um dos últimos capítulos, que chama Desdobramento do Mapa, que ele fala sobre, além do mapa astral, que outras formas de estudo que a gente tem na astrologia. Então, ele fala sobre os trânsitos planetários, efeitos retrógrados, fala sobre os principais trânsitos relacionados à idade, né, que eu falo muito para vocês também, que são os retornos, né? A gente tem o retorno de alguns pontos do mapa, por exemplo, o retorno dos nodos a cada 18 anos, retorno de Júpiter a cada 12 anos, retorno de Saturno a cada 29 anos, fala um pouquinho sobre progressões, retorno solar, retorno lunar, enfim, é bem completo também, tem uma visão bem legal e ele é muito visual, então eu gosto dele por ele ter esse plus do visualmente falando. O segundo livro que eu adoro é Astrologia Mítica, da Liz Greene. Esse livro é demais, porque ele não é só um livro, ele é um oráculo, ele vem com cartinhas de cada planeta e de cada signo, e ele é muito especial. Eu sinto que essa é uma autora que ela consegue trazer uma profundidade muito grande para o conteúdo, né? O próprio fato de ter as cartas, de ter um oráculo, de ter essa ideia de se conectar com a sincronicidade do universo, né? Quando a gente está falando de tarô e de oráculo, a gente está falando de buscar uma referência mais profunda, mais espiritual, né? Então eu vejo aqui, sinto muito nesse livro uma referência mais espiritual. Ela fala muito de mitologia. Quando ela fala de cada planeta, vou até mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar. Ela mostra, por exemplo, a carta que vem junto, né, um baralho, e tem um poema para cada planeta e tem a história mitológica deles. Então ela traz um plus da mitologia junto com os textos. Além disso, tem parte para cada signo, ela dá sugestões de como utilizar o oráculo, por exemplo, escolhendo um planeta e um signo, e aí você vai lá e lê o que significa. Por exemplo, você pega Sol e Libra, né? Um planeta que é o Sol e Libra que é um signo. Aí você lê o que é Sol em Libra. Ela fala dos planetas em cada signo, Saturno em Áries, Urano em Câncer, enfim, ela vai falando de cada signo e traz algumas ideias de combinações e de formas de jogar esse oráculo e se conectar com a astrologia também. Eu adoro demais esse aqui. E o número 1, esse aqui eu vou explicar porque ele é um livro é o mais fininho de todos. Ele é super simples, mas ele é na mosca, sabe? Aquele livro assim que tem que ter. Se você gosta de astrologia, se você é curioso de astrologia, entusiasta de astrologia, você tem que ler esse livro. É demais. É do Valdemar Falcão. É um escritor brasileiro, é um astrólogo brasileiro. Aliás, conheço ele, é uma pessoa fantástica. O Luke está querendo chamar atenção, sim. E ele escreveu a história da astrologia para quem tem pressa. Gente, eu
amo esse livro. Bom, depois de uma pequena intervenção felina, voltei aqui para falar desse livro, então, que é a História da Astrologia para quem tem pressa, Valdemar Falcão. É sensacional, ele é super curtinho, mas é direto ao ponto, fala de muitos aspectos de astrologia, começa falando da astronomia e da astrologia, que é uma coisa que muitas pessoas têm essa dificuldade de compreender, que as constelações astronômicas são diferentes das astrológicas. Ele fala sobre isso. Fala sobre mapa astral, os elementos fundamentais do mapa astral, fala sobre os planetas, fala sobre os signos, depois ele tem um capítulo para as casas astrológicas, depois para os ângulos, que são os aspectos entre cada planeta, depois ele tem um capítulo que é sobre os ciclos da vida. Então ele traz as técnicas astrológicas, uma visão geral, é tudo super rápido, para quem tem pressa mesmo, mas ele dá uma visão geral de aspectos muito legais para você ter uma ideia de o que a gente pode fazer com a astrologia, do quão profundo ela pode ir. Então ele fala sobre o que são progressões, direções, trânsitos planetários. Depois tem um capítulo sobre sinastria, ele explica sinastria e mapa composto, astrocartografia, astrologia impessoal, que é astrologia que não pega o mapa do nascimento, é astrologia eletiva ou astrologia horária, né, que é a astrologia do momento. E depois ele tem um capítulo sobre grandes astrólogos da história. Gente, esse livro, sério, é muito gostoso de ler, é muito, muito bacana, muito didático. Ele também traz exemplos, ele mostra alguns mapas e dá alguns exemplos de... ele cita esses mapas, né, traz como referência, enfim. Esse é o que eu mais indico para quem está começando a estudar astrologia. E tem pressa, ou não tem tanta pressa, mas quer ter uma visão geral de aonde que a gente pode ir com a astrologia. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Se você gostou das minhas dicas, me conta aí se você já leu um desses livros também e qual é o livro que talvez você tenha para me indicar sobre astrologia que eu não tenha falado aqui. E se você quiser outros conteúdos em vídeos de dicas, lembre de comentar aqui também para eu ficar sabendo. Um beijo e até já!